Pessoal, boa noite para vocês, né, dos vários polos aí do curso de Administração Pública, né? Essa nossa disciplina é a ciência política. Eu costumo dizer para os alunos, né, que a sala de aula dos cursos EAD é o Moodle, né? É lá no Moodle que está todas as informações, né? Diferente de um curso presencial, é no Moodle, né, que nós vamos nos orientar, tá certo? A disciplina de ciência política, ela é uma disciplina curta, né? Vocês podem ver que ela é a única disciplina de 30 horas no primeiro período do curso de administração pública, né? Enquanto as outras são de 60 horas, a nossa é de 30 horas. Muito embora nós também utilizamos, né, os 4 blocos, tá? Para distribuir melhor o conteúdo da disciplina de ciência política, ok? E vocês, aí eu costumo reafirmar algo que é muito importante para o estudante do EAD, certo? Eu falo isso em praticamente todas as aulas. Vocês vão ver que o que eu vou falar agora vai ficar repetitivo, mas quem já ouviu não tem problema nenhum, né? Vocês vão ouvir todas as aulas. A presença de vocês é contabilizada com a participação nas webs e com a participação nas atividades do Moodle. Por quê? A sala de aula do EAD é o Moodle. Então, não adianta o estudante ir apenas no polo fazer as aulas naquele dia da avaliação, que não vai ser contabilizada a presença. A presença dele é nas atividades do Moodle, né? Na minha disciplina, por exemplo, eu dou 4 questionários. Todo bloco tem um questionário. Então, é necessário que você faça no Moodle todos os questionários, né? O bloco 1, por exemplo, né? No final deste mês, nós já abrimos o questionário, ele está aberto, e no final do mês de março, eu não estou aqui com o cronograma da disciplina, ele se fecha, por exemplo, né? No mês de abril já é o bloco 2, a gente já entra no bloco 2. No mês de maio, o bloco 3, no mês de junho, o bloco 4. Então, cada bloco tem um questionário, então é necessário que todos os estudantes procurem, né, realizar nessa disciplina a atividade que é o questionário. Como que é o nosso modelo de questionário? O nosso modelo de questionário é um questionário fechado, ele usualmente tem 8, 10 questões, né? Cada questão tem uma pontuação, e aí o estudante, geralmente, ele tem também a segunda chance para fazer o questionário, caso ele ache que errou alguma questão. Agora, eu observei que 26 alunos dessa turma, na data de hoje, 16 de março, entraram no questionário, começaram a responder o questionário, mas não finalizaram o questionário. Ou ele deixou alguma questão sem responder, ou ele só entrou e não finalizou. Começou a fazer e não finalizou. É necessário que você termine, conclua, né, a realização do questionário, porque senão vocês não são considerados como se vocês tivessem entrado e não realizaram, né, o questionário, tá certo? Então, muita atenção nesse sentido aí, beleza? Então, lembrando, a sala de aula dos cursos EAD é o Moodle. A presença é computada principalmente nas atividades do Moodle, certo? Então, nós já tivemos um caso de um estudante que não foi aqui da administração pública, ele foi do curso de física, né? Que eu percebi que ele não tinha feito a atividade do bloco 1, não tinha feito a atividade do bloco 2. Quando chegou no bloco 3, né, eu fiquei preocupado e levei o assunto para a coordenação do curso, né? E aí foi deliberado ali que nós tínhamos que reabrir, porque senão esses alunos iam ficar prejudicados, né? Porque, como eu afirmei, a sala de aula é o Moodle e a presença se conta com a participação das atividades no Moodle, tá certo? Então, isso tem que estar claro, é por isso que
essa web está gravada, porque os alunos podem vir assistir, né? E vão entender esse recado meu aí, ok? A disciplina, a disciplina Ciência Política, pessoal, ela é uma disciplina assim. Aí o pessoal fala assim: nossa, eu não gosto, né? Igual um estudante meu, um policial, que falou comigo, nenhuma blitz, né? Que não. Você é aquele professor, né? Da ciência política, da filosofia, né? Da antropologia, né? E aí eu falei, sim. Ele falou assim: pois é, você está lembrado de mim? Aí eu, sim, vagamente. Eu falei assim, pois é, eu fui aluno, não gostava, né, dessas disciplinas. Enfim, é normal, né? Há vários estudantes, esse estudante era de engenharia, e alguns estudantes dessas áreas mais exatas não se adaptam, né, com as disciplinas do campo das humanidades, né? Mas a ciência política, ela está presente na nossa vida, né, no nosso cotidiano, e vocês nem imaginam, tá? Então, não há nenhum tipo de debate que seja desconhecido de vocês, né? A ciência política ela apenas aperfeiçoa o debate e convida vocês, né, para a discussão, né, de questões que passam, né, pela nossa vida diária, ok? Então, gente, na ciência política, o poder, né, ele é uma categoria de discussão aqui nessa disciplina, né? Existem várias formas de poder, né? E um dos tipos de poder, né? O poder na sociedade, né? Ele se divide em poder econômico, né? Poder exercido pelo capital, pelos recursos, né? O poder ideológico, que é o poder das ideias, né? Do consenso, né? E o poder político, que tem a força coercitiva, né? Mas também a força da lei, né? Então, quando, por exemplo, alguém exerce um poder sobre os seus empregados, né? Um empresário, ele, por exemplo, que ele vai lá numa reunião dos seus funcionários e diz: olha, todos aqui devem votar no meu candidato, né? Se não votarem no meu candidato, todos estão demitidos, né? Então, é muito comum, em determinadas regiões, principalmente do Brasil, porque isso foi tema de ações, né, do Supremo Tribunal Federal, na a última eleição, também na de 2018, né, de patrões que exerciam poder econômico sobre a tomada de decisão política dos seus empregados, utilizando, né, o poder econômico numa eleição, por exemplo, ele pode ser visto como o grande financiamento de campanhas, né? A gente sabe que tem países em que, por exemplo, que indústrias, né, de veneno elas financiam campanhas e, historicamente, alguns municípios aqui maiores, né, aqui do Vale do Jequitinhonha, em Mucuri, tem sempre um debate nas câmaras dos vereadores sobre empresas de ônibus, né, que financiam campanhas de vereadores, né, de candidatos a prefeitos. Isso não está, assim, é um debate político, né, no sentido de que, né, os políticos eleitos querem, né, ora fazer uma denúncia, né, e deixar, então, a população alerta nessa perspectiva do uso do poder econômico, né? Então, nesse debate que eu assisti em uma Câmara de Vereadores, aqui do Vale do Jequitinhonha, em Mucuri, um vereador fazia uma denúncia de que uma empresa, né, não prestava um bom serviço e que ela era mantida na licitação por longos e longos anos, né? Então, que o que respondia a isso era o financiamento da campanha, e aí ele citava, por exemplo, nomes de vereadores, né? À época, ele até citou o presidente da Câmara, dizendo que essas empresas influenciam, né, nas tomadas de decisões.
inclusive que elas repercutiam, né, no modelo de licitação, né, que era aberto. Por exemplo, algumas cidades, né, como Ipatinga, por exemplo, sempre exigiram que suas empresas de ônibus tivessem assim, um ar-condicionado, por exemplo, né? Não sei se vocês conhecem a empresa Águia Branca, que é uma empresa do Espírito Santo, mas ela opera tanto na Bahia quanto em Minas Gerais. E durante muito tempo, essa empresa Águia Branca, ela ganhou a licitação de Ipatinga e ela oferecia um serviço excelente. À época, eu era estudante da graduação, né? Eu me formei no ano de 2005 na graduação, lá na Universidade Federal Fluminense, e eu estava aqui na região, que eu sou daqui, né? Sou da região de Teoflotone, nasci aqui no Vale do Mucuri, tinha essa relação aqui nas cidades próximas. No Vale do Aço, visitei uma faculdade em Ipatinga e percebi a qualidade ali do transporte público, né? Então, o poder econômico, ele influencia, né? Como um poder que influencia, né? Tomada de decisões políticas, e a gente percebe esse poder econômico muito forte na relação patrão-empregado também, como, por exemplo, algumas empresas começam, né, a determinar o comportamento do empregado conforme a sua dependência financeira, né? A gente percebe o poder econômico também quando há monopólios, né? E no ramo dos combustíveis, eu já morei no Rio de Janeiro e à época que eu morei lá existia uma investigação sobre a formação de cartéis, né, no ramo dos postos de combustíveis, né, na venda de combustível. Então, o poder econômico é um típico poder que a ciência política estuda esse poder também, certo? Além disso, nós temos, além do poder econômico, o poder ideológico, né? O poder ideológico, ele pode, por exemplo, ser exercido, né, por um político, né, que defende as suas ideias, que defende as suas convicções, né, que tem estrategicamente grupos, né, da sociedade que, por exemplo, alguns países utilizam muito de aspectos muito morais, muito moralizantes, né, para chamar a atenção, né, da população, principalmente da população muito religiosa. Quando a gente fala em população religiosa, nós não estamos aqui dizendo se é católica ou evangélica, ela é religiosa. E toda pessoa muito religiosa, ela tem uma perspectiva moral muito exacerbada. Então, por exemplo, né, o Chile, eu já morei lá, eu fiz imersão na cultura no Chile, por exemplo, e o Chile é um país muito católico, né? Então, por exemplo, tem temas que mesmo um presidente da República não decidindo, né, sobre decreto, que não é permitido, por exemplo, porque às vezes trata-se de algo que tem que ser debatido anos no âmbito do legislativo. Uma vez, por exemplo, se dizia que uma candidata a presidente do Chile era favorável ao aborto, né? Ela nunca declarou isso, mas a oposição percebeu, por ser um país católico, que mexeria ali com o sentimento da população. Então, essa candidata teve que vir a público esclarecer que essa não era a opinião dela, mas isso foi utilizado no sentido, né, de repente, ali, mudar a opinião, influenciar as pessoas, né, a respeito daquela candidata. E, na verdade, o que se queria passar ali no Chile eram perspectivas contrárias a, por exemplo, os direitos coletivos, né? Vocês sabem que no Chile não existe saúde pública, o modelo nosso aqui do SUS, né? A
saúde do Chile é totalmente privatizada. Um modelo muito parecido com os Estados Unidos, se comparado ao nosso, por exemplo, né? Eu, quando estive lá, de janeiro a março de 2014, tive que comprar um seguro-saúde. Inclusive, precisei, né, ir no hospital lá e contactei o meu seguro-saúde, porque lá não existe saúde pública, certo? Então, assim, só que por trás, o que era o debate ali do aborto? Era uma cortina de fumaça para passar as ideias liberais, para passar o modelo econômico a qual os empresários, e era um grande empresário, né? A pessoa que estava disputando, né? Era um grande empresário, né? E ele utilizou desta perspectiva da moral para esconder os seus verdadeiros propósitos, que eram aprovar leis liberalizantes que são que é muito da perspectiva individualista. Manter as universidades chilenas todas pagas, que lá não existe universidade pública e gratuita, né? A Universidade Nacional do Chile, ela você tem que pagar, e é quase o preço da Católica, que é a grande universidade privada do Chile, né? A Universidade Católica do Chile. A Universidade Nacional é quase o mesmo valor da Universidade Católica. Então, não existe ensino público gratuito no Chile. O que existe é um ensino público pago. Então, você tem a católica, que é filantrópica, paga, e a nacional, que é pública, paga, certo? Então, também não existe direitos trabalhistas naquele país, não existe, por exemplo, o 13º, né? Então, a verdade, nós estamos falando de poder ideológico, utiliza-se muito, por exemplo, das instituições religiosas, né? Quando elas disseminam ideias, elas disseminam valores e doutrinas, né? Que moldam a visão do mundo de várias pessoas, né? E, obviamente, que quando na perspectiva ideológica, se utiliza de uma visão religiosa, o que os políticos fazem? Eles precisam atacar questões que são caras e que são sensíveis, por exemplo, a uma população muito religiosa e moralista, certo? Então, atualmente, né, tem se debatido muito, por exemplo, a presença da Érica Hilton, né, como uma deputada de São Paulo, que está na Comissão das Mulheres, enfim, quando, na verdade, né, e aí o apresentador Ratinho, né, fez uma colocação, quando, na verdade, o que se deve discutir quais que são as propostas, por exemplo, para o feminicídio, que o Brasil é campeão em feminicídio, é campeão na morte de pessoas trans, ou seja, esse debate ele não está sendo feito. O debate que está sendo feito né, se Érica Hilton é mulher ou não, né? E aí o debate ele é moralizante, sabe? E o Estado não tem que atuar em debates moralizantes. Ele tem que atuar em políticas públicas que vão, de fato, resolver o problema da população. E o debate que tem que ser feito é com relação ao feminicídio de mulheres, né, de pessoas trans, né, da comunidade, aquelas letras todas, né, que às vezes eu me perco ali em alguma. Mas é esse que é o debate no âmbito da política pública, que tem que ser discutido nas casas, né, do povo, nas casas legislativas. Não é se a pessoa é homem ou mulher. Então, vocês estão entendendo que trata-se de uma cortina de fumaça? O poder ideológico, né? Assim, esse domínio sobre o intelecto das pessoas, às vezes ele ataca assuntos delicados e caros, né? Por exemplo, né? Então, assim, quanto mais moralizante, melhor o debate, porque aí a pessoa faz apenas o debate moral. Você está entendendo? Então, assim,
Além do poder econômico, né, o poder ideológico, ele também não é brincadeira, vocês estão percebendo, né? A mídia e os meios de comunicação também são, vamos dizer assim, elementos importantes desse poder ideológico, né? Você tem, assim, emissoras, né, em países que são muito poderosas e elas têm as suas filiais, né? Geralmente de famílias muito tradicionais no país, né? Por exemplo, aqui no Brasil, você tem uma emissora que tem filiais na Bahia, mas os donos, né, é de uma família específica, né, que há anos está no poder. Da mesma forma, no estado de Alagoas, né, tem uma família lá em Alagoas, né, que está há anos no poder e são donos das grandes emissoras de rádio, das grandes emissoras de televisão. Da mesma forma, em outros estados, mas a Bahia, né, e Alagoas vêm sempre ao debate político, né, por conta de duas famílias específicas, né, a família carlista na Bahia e os Collor de Mello, né, em Alagoas. Então, a mídia também, ela exerce um poder de domínio, né, de influência muito grande, né, e influencia, obviamente, o que as pessoas pensam, o que as pessoas valorizam, né, quais os comerciais que devem passar, por exemplo, né? Um alemão uma vez me disse, olha, eu estive no Brasil, mas é tanto comercial de carro, né? Então, assim, aí ele disse para mim que na crise de 2009, né, as pessoas falavam, né, nos bares, não, porque essa crise aí, tomara que abaixe o IPI para eu comprar um carro. Então, assim, as empresas, grandes produtoras, elas investem muito na mídia, né? Na perspectiva midiática, no sentido de influenciar ali, né? O poder de compra, o que as pessoas devem escolher e comprar, enfim, né? Então, ele falou que também já morou em um país da América Latina em que havia um bombardeio midiático muito grande das produções de carro e que as pessoas elas tinham primazia em comprar o carro novo e vários pagavam aluguel, sabe? Então, assim, ou seja, é o poder ideológico influenciando, inclusive, de decisões caras, né, da população, né? E o poder político, nós temos, você tem lá o poder econômico, você tem o poder ideológico e você tem, né, o poder político, que que pode ser, inclusive, né, o uso da força, né? O uso da força é uma forma de poder. O Estado ele tem essa legitimidade, né, para exercer este uso da força, né? E o governo e as instituições, elas têm as capacidades de criarem leis, né? Exercer esta força física legítima, né? Então, por exemplo, quando a força policial age, né? Ela age com uma certa legitimidade, né? Tanto, por exemplo, que eu vou lá e prendo a Roseli, né? Aqui na minha casa, faço cárcere privado, né? Eu vou ser, obviamente, né, questionado e você essa minha ação vai ser desfeita, porque é o Estado que tem a legitimidade, né, da força física legítima. É por isso que se eu andar armado na rua, todo mundo vai me questionar. Mas se um policial andar armado na rua, as pessoas não vão questionar, porque ele é um representante ali do Estado, né, da força, tá? Também o Estado utiliza do seu poder político na imposição de regras jurídicas, né, obrigatórias sobre a coletividade. Então, por exemplo, se você ganha mais de 5 mil reais, Cíntia, não tem como você fugir do imposto. Você tem que pagar o imposto de renda, né? Se Roseli mora na cidade, não tem como ela fugir do IPTU, por exemplo, né? Então, o Estado ele impõe determinadas regras e obrigações sobre a coletividade, porque ele tem essa legitimidade, né? Um exemplo também de poder político é a mobilização de apoio, por exemplo, que políticos usam de sua autoridade,
por exemplo, para aprovar projetos, né? Ou para o bem ou para o mal. A gente sabe, acompanha, né? Essa disciplina até estimula acompanhar as casas legislativas, né? E eu estava recentemente com uma família e aí eles falaram: olha, eu sempre voto em fulano de tal para deputado, né? Aí eu disse assim: olha, eu nunca votei nessa pessoa e nem vou votar nessa pessoa, porque essa pessoa ela só vota contra o povo. E aí eu levantei 5 votações que esse candidato votou contra a população, sabe? E aí a pessoa ficou assim totalmente surpresa, porque ela vota, mas ela não acompanha o que aquele representante, aquele eleito, né? Qual é, inclusive, as ideias dele, o que ele defende lá no parlamento, né? E ele ficou surpreso, tá? Então, nesse sentido, assim, a ciência política, ela faz também, gente, uma diferenciação muito clara, né, entre Estado e governo, né? Então, é muito... a ciência política, ela está preocupada em definir, né, em diferenciar o que é o Estado, né, e o que é o governo, né? Então, o Estado ele é uma estrutura permanente de uma nação, né? A justiça, por exemplo, né, os tribunais, né, as casas legislativas, né, são instituições permanentes, mesmo que há uma rotatividade das pessoas que administram, né, passageiramente aquelas casas. Isso é governo, né? Então, o governo é uma administração passageira que comanda a estrutura do Estado por um tempo determinado, ok? Então, as instituições, né, o poder executivo, no âmbito nacional, né, a gente, quando fala em poder executivo, a gente logo enxerga lá, né, o Palácio do Planalto, né? Aqui em Minas Gerais, quando a gente pensa no poder executivo, a gente logo pensa ou no Palácio da Liberdade, ali na Praça da Liberdade, ou naquele palácio que tem novo agora, né, que é a sede do governo de Minas, né, indo lá para o aeroporto de Confins, né? E quando a gente pensa no Palácio Municipal, a gente pensa na Prefeitura Municipal. Aquela aqui de Teoflotone, na beira do rio, né? Aquela lá de Nanuque, né? A lá de Taiobeiras, da onde as meninas moram, aquela da cidade aqui de Turmalina, ou a de Capelinha. Então, você, né, coloca ali na cabeça que o Estado está ali no poder executivo, né? E o governo está ali administrando aquela estrutura de uma forma temporária, o governo. Agora, o Estado não, o Estado é a estrutura permanente, né? Igual, quando eu vou falar, né, sobre os direitos da criança e adolescente, eu costumo dizer assim, o Conselho Tutelar é um órgão permanente, porque o Conselho Tutelar é um órgão de governo. Desculpa, ele é um órgão de Estado. Ele não é um órgão de governo. Então, o Conselho Tutelar ele não muda de acordo com a mudança do governo. Os conselheiros tutelar, eles são eleitos, eles continuam lá trabalhando, aí quando muda o governo, eles continuam trabalhando. Por quê? Porque eles são estrutura permanente. O Conselho Tutelar é Estado, certo? Então, eu só cito esse exemplo, né, quando eu vou ali falar com as pessoas que estão ali discutindo, por exemplo, o Conselho Tutelar, né? Então, assim, mas, uai, professor, mas aí o Conselho Tutelar, mas quem paga o salário do Conselho Tutelar não é o prefeito? Sim, é o município, né? Não é nem o prefeito, é o município que paga. Porque o Conselho Tutelar é órgão permanente do Estado, mas é o governo que administra os recursos, né? É a administração pública que administra aquele orçamento daquele ano, daquele biênio,
daquele quadriênio, certo? Então, gente, é só pensar da seguinte perspectiva, né? Você vê, por exemplo, vocês estão hoje aqui no espaço acadêmico, né? Aqui é a Universidade Federal, ok? Tem governos que apoiam mais as universidades. Tem governos que não apoiam as universidades. Mas a universidade, né, ela é da estrutura permanente do Estado. A administração, né, é temporária, então muitas vezes há uma ênfase na educação e muitas vezes há um desprezo pela educação. Muitos governos, né, valorizam órgãos que fomentam pesquisa e muitos governos desvalorizam órgãos que fomentam pesquisa, certo? Então, o Estado, eu costumo dizer assim, vamos pensar no prédio, então, né? No prédio nosso aqui da prefeitura, né? Então, ali está representado o Estado. E os diretores daquela prefeitura, que é o prefeito e seus secretários, aquilo é o governo. São as pessoas que tomam hoje decisões, mas elas podem ser substituídas, né? O governo pode ser substituído, o Estado não, ok? Então, o Estado ela é uma instituição política organizada e soberana, que detém o poder sobre um território, no caso o nosso território brasileiro, e sua população, né? É uma instituição permanente e não muda quando o novo presidente eleito é eleito, né? Então você tem lá o poder legislativo, judiciário e executivo. Isso é constitucional, isso é a formação do Estado, né? Federativo. E nós temos 27 estados, 26 estados do Distrito Federal e mais de 5.000 municípios que formam o Estado Federativo, ok? Então, a pessoa que vai entrar, ela não vai poder mudar. Não, a partir de agora está extinto o judiciário. Não pode, porque aquilo o eleito representa o governo. O judiciário é uma instituição de Estado, certo? Então, o executivo entra e diz, olha, agora a gente vai acabar com o legislativo, vamos fechar o Senado e as assembleias legislativas e as câmaras municipais. Não. Por quê? São órgãos permanentes de Estado. O governo, ele é provisório, ok? Então, quais são os elementos que formam o Estado? O povo, né? Que é um conjunto de cidadãos que possuem vínculo jurídico com o Estado. O território, que é a base geográfica onde o Estado exerce seu poder. No caso do Brasil, né, é o Brasil, suas ilhas, né? O Estado de Minas Gerais é o território de Minas Gerais, o do Espírito Santo, idem, o de São Paulo, idem, de Santa Catarina, idem, do Rio Grande do Sul, idem, ok? E soberania, que é símbolo da presença do Estado, né? A autoridade suprema, independente, para criar as leis sem interferência externa. O que quer dizer que, se nós criarmos aqui uma lei, né, que é proibido derrubar o pau-brasil, nós temos soberania para criar essa lei, né? Se nós criarmos uma lei dizendo, olha, Venceslau está dizendo aí, ó, o Detran, o Denatran, né? Então, assim, olha, a partir de agora, a jabuticaba, né, é o nosso patrimônio nacional e nós, né, assim, nós não podemos cortar as mudas de jabuticaba. Eu estou dando um exemplo assim muito singelo para dizer que nós temos soberania. O que quer dizer que a Argentina ela não pode ser contrária a nós aprovarmos uma lei, né, de não cortar os nossos pés de jabuticaba. Ou nós vamos criar uma lei, nós vamos preservar todas as árvores de pau-brasil desse país. A Argentina não pode interferir aqui nesse sentido, né? Nem o Chile, nem a Colômbia, né? Nem a Venezuela, nem a Rússia, né? Nem a Suíça. Significa dizer que nós temos soberania, né? É o que o George está dizendo, né? O governo muda, mas o Estado permanece, né? Então,
O Detran e o Senatran, o Venceslau, eles são órgãos de Estado. O que muda é a gerência deles. O que muda é a administração deles. Um governo, ele pode entrar, ele não pode simplesmente ir lá e acabar com o Detran ou com outro órgão. Ele precisa discutir isso com o legislativo, que representa a população. Então, nós temos aqui na universidade o nosso reitor, né, atual. Ele está de passagem pela reitoria, pela administração. Ele representa o governo da universidade. A professora Adriana Sá, vocês já tiveram contato com ela é a coordenadora do curso. É como se ela representasse o governo. E o curso de administração pública, Estado, né? Porque ele é um curso permanente. Se a professora Adriana não quiser ser a coordenadora, a professora Graziele Sucupira vai ser a coordenadora. Professor Ciro vai ser o coordenador, professor Naudi vai ser, professora Juliana vai ser. O que não pode é fechar o curso de administração pública, certo? Então, nesse sentido, pessoal, isso que é Estado, soberania, né? Base geográfica, onde o Estado exerce seu poder, né? Aí eu me lembro que teve uma situação, né, que era um município limítrofe, né? E tinha uma rua que a gente não sabia, né? Por exemplo, quem que era de qual estado que era aquela rua? Era de Minas Gerais? Era do Rio de Janeiro ou era do Espírito Santo? Isso ocorreu lá em Bom Jesus do Norte e Bom Jesus do Itabapuana, porque tem uma ponte, de um lado é Bom Jesus do Norte, Espírito Santo, e do outro lado Bom Jesus do Itabapuana. E aí, assim, depois entraram em consenso que a rua era do município do Espírito Santo, só que ela ficava dentro da área do Rio de Janeiro, do Itabapuana. E aí o prefeito teve que pedir uma autorização para calçar aquela rua. Por quê? Era de interesse do calçamento. Por quê? Porque o município também tem soberania sobre o seu território. É nesse sentido, né? Então, quem determina a duração do governo? Venceslau está dizendo, né? Toda democracia, Venceslau, ela tem uma carta constitucional, né? É uma Constituição Federal, é por isso que nós somos uma república, né? Uma república constitucional, porque nós temos uma constitucional, uma Constituição, né? É um debate mais para frente, mas, por exemplo, a França também é uma república constitucional, né? É um debate mais para frente, porque a gente vai discutir, né, sobre, inclusive, monarquia, né? Mas nós temos uma carta que ela determina a duração dos poderes, né? O parlamento brasileiro é que determina a duração dos poderes, mas ele não pode legislar para si mesmo, ou seja, para ele mudar a duração do parlamento, né, do mandato do governo, ele precisa legislar para outros e não para eles mesmos, certo? Então, se ele mudar hoje que o mandato vai ser de 5 anos para todo mundo, que vai ter uma eleição única, não pode ser dentro dessa legislatura. Tem que ser para a próxima legislatura, entendeu? Então, quem determina a duração do governo é a Constituição Federal. Porque nós estamos numa democracia e nas democracias, né, nós temos a Constituição como referência. Lugares que não têm Constituição ou são autocracias, né, ou outros nomes que a gente vai conhecer que existem várias formas, né, de governo por aí, né? Lá no Afeganistão tem no Afeganistão é de uma forma, na Arábia Saudita é de outra, né? Então, aqui nós somos uma democracia, por isso que nós temos uma Constituição Federal, ok? E que todos têm que respeitar, porque senão, né, se não respeitar a Constituição, aí tem que mudar para o Afeganistão. Por quê? Porque aqui é uma democracia e quem atentar contra a democracia ou muda para o Afeganistão ou então arque com suas consequências, tá certo?
E essa Constituição, historicamente, todo mundo, assim, não todo mundo, né, porque às vezes a gente não se liga muito nesses temas, ela foi escrita com as mãos da população, ok? Eu estudei na Universidade Federal Fluminense, depois fiz o meu doutorado lá na Universidade Católica do Rio de Janeiro, né, no ano de 2016, e conheci pessoas lá, professores, advogados também, que participaram ativamente na colaboração do capítulo 5 da Constituição Federal. Para mim foi uma honra estar com aquelas pessoas, né? Porque eu sou dessa área de humanas, eu sou assistente social de formação, né? Trabalho na universidade, então para nós a Constituição é um legado muito grande, né? Então eu tive o prazer de conversar com as pessoas que articularam na época os movimentos sociais que deram origem ao capítulo 5 da Constituição e que isso depois virou Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Orgânica da Saúde, Lei Orgânica da Assistência Social. Então, assim, né? Foi um privilégio estar com essas senhoras e senhores, né? Que tiveram ali as mãos, né? Junto com o povo, na Constituição. Então, o governo, diferentemente do Estado, né, ele é um conjunto de órgãos, né? Igual ele falou assim, Detran, Denatran, é um conjunto de órgãos, né? E agentes públicos que exercem o poder político e administram o Estado que é permanente, né? Em um determinado período, né? Eu acredito que muitos daqui já estiveram em cargo de gestão, né? Alguns, nós tivemos, por exemplo, na turma passada, um vereador, nós tivemos uma vereadora, aluna nossa, do município aqui de Novo Oriente de Minas, né? Em que ela exercia ali mandato por um período de 4 anos, né? No caso dela, 8 anos que ela foi reeleita. Mas as características de um governo numa democracia, que é o nosso caso, uma das principais características é a transitoriedade, né? O que significa transitoriedade? Os governos eles precisam mudar de tempos em tempos conforme as eleições ou regimes políticos, né? Por exemplo, minha mãe, ela mora em Bertópolis, que é uma cidade próxima a Águas Formosas, né? Então, ela estava me dizendo o seguinte, que ela gostava muito da prefeita lá de Bertópolis. A prefeita ficou 8 anos. E aí o povo se cansou, porque né, o povo se cansa, e elegeu um novo grupo político, né? E aí a minha mãe disse, olha, eu nem gosto desse grupo novo aí. Mas como nós estamos na democracia, né, a gente respeita, espera 4 anos, né, e vamos, né, trabalhar para retornar aquele grupo que eu gostava, que era da prefeita, né, predileta da minha mãe. Então, um pouco nesse sentido, né, o governo ele tem essa característica de transição, de transitoriedade, que é uma característica do governo e não do Estado, ok? A administração, característica do Estado, é responsável por definir as políticas públicas, né, gente? Gerir recursos e executar leis. Então, a gente observa um governo, né? Separa ali o sebo da carne, quando a gente tem muita entrega no campo da política pública, sabe? Às vezes as pessoas passam por um período durante os governos e você não vê nada de concreto, sabe? E aí, você lembra de algum legado do governo tal? A pessoa, não lembro, porque a pessoa não fez absolutamente nada, né? Enquanto isso, se pergunta, você lembra do governo fulano de tal? Nossa, eu me lembro. Você lembra do governo Vargas? Me lembro. O que você lembra? Me lembro da CLT, me lembro da criação do Ministério da Educação, me lembro da criação do Ministério da Saúde, me lembro da regularização do salário. Nossa, eu me lembro da Petrobras, né? Outro dia eu estava em Diamantina, você sabe que Diamantina, gente, eu morei em Diamantina nos últimos 2 anos, né? Você sabe que Juscelino Kubitschek era de Diamantina, foi prefeito em Diamantina, né?
E os diamantinenses sempre dizem: a CEMIG é um orgulho para Minas Gerais. Quem criou a CEMIG foi Juscelino Kubitschek. Então, é um pouco, eu acho, Cíntia, que as políticas públicas definem muito os governos, sabe? Então, assim, as pessoas, elas precisam sair de uma outra perspectiva que não interessa aqui a administração pública, né? E focar aqui na definição de políticas públicas. É importante que um governo passe e deixe a sua marca de política pública. Então, quando a gente fala lá em Getúlio Vargas, você está falando na Eletrobras, você está falando na criação da Petrobras, da BR-116, sabe? Daquela ali de Volta Redonda, né? Esqueci o nome daquela indústria estatal, enfim. Então, você, quando vai falar da administração, vai logo se remeter às políticas públicas, né? Quais leis foram criadas naquele governo? Aí você olha assim para uns lados, né? Dependendo do tipo de governo, você olha assim, nenhuma obra pública, nenhuma instituição pública de grande relevância, nenhuma lei de grande impacto, sabe? Então, de fato, é isso que os governos precisam ser lembrados, né? Pela sua relevância, né? No âmbito da definição daquelas políticas públicas que ele acha mais importante. É por isso que, às vezes, os grupos, né? Eles são facilmente substituídos, né? E tem uma característica também do governo que é a variabilidade, ou seja, cada governo, gente, ele pode ter suas ideologias, né? Tem seus modelos de gestão, tem algumas prioridades, né? O Chile, por exemplo, ele é um pouco disso que a gente está falando. Você tinha o Sebastião Pinheira, né? Que ele era muito privatizador, né? Muito liberal, numa perspectiva empresarial, né? Governava o Chile como uma empresa, né? Mas você teve também Michelle Bachelet, você tem o Boric, né? Que vai estar saindo agora, que tinha uma pegada mais da estatização, mais da valorização das políticas públicas, né? Então, assim, ou seja, a variabilidade é muito comum na democracia e nas mudanças de governo, né? Então, cada governo ele pode ter suas ideologias, seu modelo de gestão e as prioridades, né? As prioridades que podem ser diferentes, né? Então, gente, olha, parece que vocês têm uma nova web aí agora, né? Às 8 horas, não é isso? O que eu quero dizer é o seguinte: vocês estão entendendo que a ciência política vai dialogar, Rosa, com vocês na perspectiva do nosso cotidiano, de coisas assim que são cotidianas, que não são estranhas, né? Que é o que a gente vive, né? No nosso dia a dia, enquanto cidadão, né? Então, assim, a ciência política não tem como, Cíntia, fugir desse debate, não. A ciência política, ela veio para chamar, né, vocês aí, para discutir assuntos que são da política, né? E que obviamente, com a perspectiva, né, mais científica, né? Não baseada no senso comum, sabe? Então, assim, discussão é o que não vai faltar aqui nessa disciplina, sabe? Porque o que a gente gosta aqui, né, é de fazer esse debate, é por isso que essa disciplina aqui é ciência política. Gente, por enquanto, nós vamos ficar por aqui, tá? Não dá para seguir agora, vai ter uma outra web, mas daqui a 15 dias nós vamos ter um novo encontro, tá? Na próxima semana é o plantão com o tutor, Marco Antônio, mas daqui a 15 dias nós vamos ter um outro encontro também, né? Para nós conversarmos, tá certo? Um abraço, tá? Eu vou depois eu quero até olhar qual o dia que vai dar a nossa próxima web, para assim, afinar de fato, né? Se de repente a gente não transfere a web para melhorar para vocês no questionário, tá bom? Vou conversar aí com a coordenação do curso, tá bom? Pessoal, boa noite, excelente noite aí, início de semana para vocês, tá? Sucesso aí, tá? Tchau, até mais.